Vem comigo que agora a gente vai entrar no laboratório, claro que é um laboratório virtual, e vamos esquematizar a pilha de Daniel. Então vamos lá fazer o esqueminha da pilha de Daniel. O que eu fiz? Eu peguei a pilha de Daniel que nós fizemos no slide anterior e copiei ela aqui, ó, só para facilitar o nosso trabalho. Então, como que a gente montaria essa pilha de Daniel no laboratório? Você vai pegar um recipiente, dentro desse recipiente eu vou mergulhar uma barrinha de zinco numa solução que contém o seu íon, ó. Então a plaquinha de zinco foi mergulhada numa solução que contém íon zinco. E para ter o íon zinco, eu preparei uma solução de sulfato de zinco. Mas o que me interessa é o íon positivo. A plaquinha de zinco tem que ser mergulhada numa solução que contém o seu íon. O contra-íon tanto faz. Você vai pegar um outro recipiente e vai mergulhar uma plaquinha de cobre numa solução que contém o seu íon. Então, plaquinha de cobre mergulhada numa solução que contém o seu íon, cobre mais 2. E para obter a solução que contém o cobre mais 2, eu preparei uma solução de sulfato de cobre 2. Turma, eu coloquei a de sulfato de zinco de cor branco e a de sulfato de cobre de cor azul. E gostaria de te chamar a atenção que a presença desses íons cobre deixa a solução de cor azul. Então essa cor azul da solução, ela é azul devido à presença dos íons cobre mais 2. É uma característica desse íon. Já no caso do zinco mais 2, a solução seria incolor. E eu coloquei ela branca para dizer que ele não vai proporcionar nenhuma cor na solução, ela vai ser incolor. Beleza. As duas barrinhas serão conectadas por um fio, que a gente chama de circuito externo da pilha, e eu vou colocar uma lâmpada intercalada nesse fio. E se esse esquema que eu montei produzir corrente, a lâmpada vai acender. Então vamos lá, ó. Turma, o eletrodo de cobre é o cátodo de polo positivo, coisa que nós vimos anteriormente, ó. O cobre é o cátodo de polo positivo. Então eu só escrevi aqui, ó. Turma, o zinco, o eletrodo de zinco é o polo negativo, chamado de ânodo, que nós vimos anteriormente, ó. O eletrodo de zinco é o polo negativo, chamado de ânodo. Vou pegar essas semi-reações e vou copiar uma de cada lado, ó. Então lá no ânodo nós temos a oxidação do zinco, ó. No ânodo temos a oxidação do zinco. Que oxidação? Zinco 0 virando zinco mais 2 elétrons. Copiei ela ali, ó. Zinco 0 virando zinco mais 2 elétrons. Turma, veja você que o zinco 0, que é a plaquinha, está virando zinco mais 2, que é a solução, ó. Então o zinco 0 virou zinco mais 2. A plaquinha virou solução. Se a plaquinha, que é o zinco 0, está virando solução, que é o zinco mais 2, nós vamos ter uma lâmina de zinco sofrendo desgaste. Nós vamos ter uma lâmina de zinco perdendo massa. Por isso que a gente fala que oxidação é o mesmo que corrosão. A lâmina de zinco, ela vai sofrer uma corrosão, ela vai sofrer um desgaste, ela vai perder massa. Beleza? Turma, esse desgaste da lâmina de zinco, ele pode ser representado dessa maneira. Aqui, ó, o zinco perdeu elétrons e o zinco 0 está virando o quê?
zinco 2+. Ó. Então, para o zinco 0 perder os 2 elétrons e virar zinco 2+, nós vamos ter um desgaste na lâmina de zinco. Por isso que oxidação é o mesmo que corrosão. Muito bem, ok? Pessoal, e a gente passa a ter, importante isso, a gente passa a ter um excesso de íons positivo aqui no ânodo, ó. O zinco 0 virou zinco mais 2 e eu passo a ter um excesso de carga positiva, um excesso de zinco mais 2. Do lado de cá, nós temos a redução dos íons cobre. Só copiei lá, ó. O cobre mais 2 ganhou 2 elétrons, virou cobre 0. Então, eu sofreu redução de íons cobre. O cobre mais 2 é a solução. O cobre 0 é a plaquinha. Então, agora o cobre mais 2, que é a solução, vai virar cobre 0, que é a plaquinha. Se o cobre mais 2 está virando cobre 0, nós vamos ter um aumento da massa de cobre. Então, aqui no cátodo, nós temos uma lâmina de cobre sofrendo um aumento de massa. Então, lá no ânodo, ocorreu a oxidação do zinco. Essa oxidação do zinco fez a lâmina sofrer um desgaste, perder massa, e a solução adquiriu excesso de carga positiva. Aqui no cátodo, a lâmina de cobre teve um aumento de massa, exatamente porque os íons cobre mais 2 se transformou em cobre 0, gerando esse aumento na massa da lâmina de cobre. Aumento esse que pode ser facilmente verificado por esse esqueminha. O cobre recebeu 2 elétrons e os íons cobre vão lá pegar esses 2 elétrons e virando cobre 0, provocando assim um aumento na massa da lâmina de cobre. Maravilha! Galera, e do lado do cátodo nós ficamos com excesso de carga negativa. Ó, a carga positiva diminuiu, porque o cobre mais 2 virou cobre 0. Aí eu passei a ter um excesso de carga negativa. Então, lá no ânodo, excesso de carga positiva. No cátodo, excesso de carga negativa. Turma, ó, quem oxida, dá, oxidar. Quem reduz, recebe. Então, se esquecer, lembra que o ânodo começa com a letra A e o cátodo com a letra C. A de adeus, C de chega mais. Então, os elétrons saem do adeus para o chega mais. Quando ele passar pela lâmpada, ele faz ela o quê? Acender como um passo de mágica. Então, o que fez a minha lâmpada acender foi justo a transferência de elétrons do ânodo, que no caso é o eletrodo de zinco, para o cátodo, que no caso é o eletrodo de cobre. É essa transferência de elétrons que passa pelo circuito externo é que produz energia elétrica. Energia elétrica essa que fez a lâmpada acender. Tá, agora preste atenção. Nós sabemos que o elétron tem carga negativa. O excesso de carga positiva da solução começa a atrair os elétrons que têm carga negativa, dificultando a saída deles. O excesso de carga negativa da solução que está o cátodo começa a repelir os elétrons que têm carga negativa, dificultando a chegada deles. Vou falar de novo. Lá no ânodo, a solução está com excesso de carga positiva, que atrai o elétron, dificultando a saída deles. No cátodo, a solução fica com excesso de carga negativa, de sulfato,
que começa a repelir os elétrons que têm carga negativa, dificultando a chegada deles. É isso que a gente chama de resistência elétrica. O elétron passa a ter dificuldade em sair do ânodo e ir para o cátodo. E é essa dificuldade que faz a pilha parar de funcionar. Para que isso não aconteça, para que a gente não tenha resistência elétrica, eu tenho que conectar esses dois recipientes por um tubo em U. Esse tubo em U, ele é chamado de ponte salina. Então eu vou colocar um tubo em U chamado ponte salina. Por que ponte salina? Ponte porque liga os dois. Salina porque tem um sal lá dentro. O sal que eu vou colocar lá dentro, se lá dentro tem um sal, lá dentro tem um íon positivo e um íon negativo. Presta atenção que você vai ver no esquema. O íon positivo vai cair na solução onde está o cátodo, para neutralizar o excesso do negativo. O íon negativo vai cair na solução onde está o ânodo, para neutralizar o excesso da carga positiva. Então, esse tubo em U é chamado ponte salina, ele é feito de KCl, ó, o cloro cai aqui, neutralizando o excesso da positiva. O potássio cai aqui, neutralizando o excesso da negativa. Eu vou voltar para você. Presta atenção. Esse tubo em U recebe o nome de ponte salina. Ponte porque liga os dois. Salina porque tem um sal lá dentro. Se lá dentro tem um sal, lá dentro tem íon positivo e íon negativo, porque nós sabemos que os sais são formados de cátio e ânion. Pessoal, o ânion, que no caso aqui, ó, a gente usa um sal bastante solúvel. E o que eu usei aqui foi o cloreto de potássio. O que vai acontecer? O cloreto vai cair na solução do ânodo para neutralizar a carga positiva. O potássio vai cair na solução do cátodo para neutralizar o excesso da carga negativa. Então presta atenção que é isso que você vai enxergar, ó. Ponte salina, o cloreto cai aqui, neutralizando a positiva. O potássio cai na solução do cátodo, neutralizando o excesso da negativa. Aí para de ter resistência o quê? Elétrica, e a pilha funciona numa boa, só, pode crer, né? Então, se algum dia alguém perguntar para você para que serve a ponte salina, você vai dizer que a ponte salina ela tem como função restabelecer o equilíbrio das cargas, para que a gente não tenha resistência elétrica. Então repete comigo, para que serve a ponte salina? Para restabelecer o equilíbrio das cargas. Notação abreviada de uma pilha. Toda pilha tem uma notação abreviada. E essa notação abreviada, ela segue os elétrons. Repete comigo, o que a notação faz? Muito bem, segue os elétrons. De onde os elétrons saem? Do adeus. O que está acontecendo no adeus? O zinco 0 está virando zinco mais 2. Zinco 0, barrinha, zinco mais 2. Põe duas barrinhas paralelas. Essas duas barrinhas paralelas representam a ponte salina, que serve para restabelecer o equilíbrio das cargas. O que está acontecendo no chega mais? O cobre mais 2 está virando cobre 0. Cobre mais 2 virando cobre 0. Então a notação abreviada de uma pilha segue os elétrons.